Hoje eu vou falar um pouquinho mais da parte prática do plantio de árvores e infelizmente eu não vou poder mostrar como é feito o plantio porque eu estou na França, estou aqui ao lado de algumas cerejeiras, né? Eu não sou dono desse terreno, então eu não posso cavocar nem fazer uma intervenção mais pesada aqui, né? Porém, a gente pode demonstrar, né, de uma forma prática como é feito o plantio e basta você replicar quando for fazer o plantio de árvores, seja na sua calçada ou em um canteiro central ou uma praça ou qualquer lugar que você deseje ter uma árvore. E a ideia então é mostrar como fazer o aceiro, né, que é o espaço onde a árvore vai ficar plantada, qual o tamanho que você deve cavocar e deixar um espaço entre, digamos, a calçada e o tronco da árvore ou o entorno de onde você plantou a árvore e o tronco dela, porque a gente não pode simplesmente abrir um buraquinho, né, para plantar o saquinho da muda e deixar o resto, a lateral, tampada. Mostrar como fazer o estaqueamento dessa árvore para você guiar, para que ela fique firme aí nos primeiros anos de plantio, né, que ela vá crescendo com suporte para que ela não quebre com o vento ou seja vandalizada de alguma forma. E também como fazer a poda, né? Eu não vou podar as cerejeiras aqui, pelo mesmo motivo que eu disse anteriormente, né? Mas eu vou indicar como fazer e quais as épocas que a gente deve fazer a poda nessas árvores. E a primeira dica, então, que eu gostaria de dar vai ser com relação ao plantio da muda, né? No caso aqui a gente tem algumas mudas de cerejeira já plantadas e não dá para ver muito bem o aceiro, né? Que é esse espaço em volta delas, porém eu vou demonstrar aqui mais ou menos como seria, né? Com uma animação. Então vocês podem ver que aqui foi respeitado mais ou menos, olha, da distância do meio do tronco até a lateral ali onde não tem grama, mais ou menos uns 20 centímetros, tá? Como aqui é plantado em meio aberto, né, então tem um gramado, essa configuração é excelente, tá? Se você for fazer o plantio em calçadas, né, que é o resto daqui para lá, né, em volta da árvore, é tudo concreto, você tem que respeitar um espaço um pouco maior, para que a água da chuva, né, possa penetrar com maior fluxo aqui no tronco da árvore, né? E aí então o espaço que a gente tem que respeitar não vai ser mais esses 20 centímetros, né? Mas aí sim pelo menos 50 centímetros de distância do tronco, tá? Então a gente traça um círculo, tá? Um quadrado, né? Recorta um quadrado e da distância aí de 50 centímetros é o ideal. Até porque essa árvore ela vai crescer, né? O tronco vai ficar cada vez mais largo e se a gente fizer ali uma abertura na calçada muito pequena, vai chegar uma hora que esse tronco pode inclusive encostar no final da abertura que a gente fez, né? E aí sim ele começa a erguer calçada, né? Ou a quebrar calçada, porque a força do tronco vai fazer com que isso aconteça, né? Mas se você fizer uma abertura aí de 50 centímetros em volta do aceiro, né? Que é esse espaço, não vai ter problema nenhum. A água vai infiltrar bem, a árvore vai ter então um aporte suficiente aí bom de água para ela poder crescer bem e não vai ter nenhum dano na calçada e muito menos ao crescimento da árvore. Bom, como eu não consigo fazer um plantio na prática para vocês, eu resolvi mostrar com algumas fotos de um plantio que a gente fez para uma colaboradora do projeto Plante a Vida e assim vocês vão ter uma ideia melhor do plantio. Aqui, né, eu separei, no caso a gente plantou um ipê amarelo e eu separei então as nossas ferramentas lá de plantio na época, né, que era a marreta, a talhadeira, a nossa cavadeirinha de mão aqui, uma espátula, né, de pedreiro, um alicate para fazer o corte do barbante, que a gente amarrou no tutor aqui ou na estaca, né, e a muda com o seu torrão. E aí, é claro, no plantio da calçada aqui já tinha sido feita uma abertura de mais ou menos uns 25, 30 centímetros, mas é muito pequeno. Então eu fui com a talhadeira e abri, né, os 50 centímetros que a gente faz por padrão aí para plantar as árvores. E aí basta você utilizar qualquer ferramenta que você tiver para fazer a abertura da cova, né? E a gente usava uma medida padrão que é a seguinte: a gente via a altura do torrão aqui, né? Essa altura do torrão, e a gente cavava sempre metade a mais, né? Então aqui se tivesse 40 centímetros, por exemplo, né? A gente cavava mais 20 para baixo para poder enterrar um pouco essa parte superior aqui da muda. Então essa é a medida que você tem que usar aí quando você for fazer a cova da árvore, né? E depois que você tirou o suficiente, né? Já está aí com
o espaço aberto na calçada e com a cova aberta. Lembrando que aqui, né, sempre no mínimo 30 centímetros da sarjeta, tá? Você nunca pode encostar muito aqui, com o risco da árvore ficar muito próxima dos carros, né? E também podendo quebrar, inclusive, a sarjeta, dependendo da espécie que você plantou, né? E na sequência é só inserir a muda, né? Colocar o tutor ou a estaca bem ao lado do torrão, né? Como eu vou mostrar logo a seguir. Colocar a terra, você vai com a mão aqui pressionar, né? Não precisa socar muito, é só pressionar mesmo com a mão até ficar bem firme a terra. Se você tiver um adubo orgânico ou esterco, né, pode colocar um pouquinho junto. Se você quiser, pode colocar um pouco de adubo sintético também, né, mas bem pouco, porque quando a muda é plantada assim, ela demora um tempo para se adaptar. Fazer a amarração, né, como eu vou mostrar também a seguir, e colocar bastante água aí para ela já começar a se desenvolver, né. A gente indica, quando você faz o plantio, né, da muda, você molhar pelo menos 2 vezes por semana durante 6 meses, até essa muda se fixar bem, soltar novas raízes aí no solo, e daí ela já pode ser molhada uma vez a cada 15 dias tranquilamente, e nos períodos de chuva simplesmente você deixa a própria chuva molhar, né? Mas é isso, então não tem muito segredo para fazer o plantio em calçadas. É mais seguir esse tamanho aqui, né, de corte na calçada, que a gente chama de aceiro, né, que pode ser um aceiro redondo ou quadrado, fazer o plantio da muda, né, colocar a estaca, amarrar direitinho, como eu vou mostrar para vocês a seguir, e molhar sempre que possível. Então, para começar, eu consegui uma estaca, isso foi possível conseguir aqui para mostrar para você. E, na verdade, a gente tem que procurar, para fazer o estaqueamento de uma árvore ou de uma muda, né, que a gente acabou de plantar, uma estaca de madeira, e pode ser de 2 por 1 ou de 2 por 2. Né? Essa aqui é quase 2 por 2 centímetros, né? Ela tem mais ou menos 1,5 metro de altura, mas aí o ideal é você escolher, então, uma madeira, né, uma estaca, uma ripa, que você possa fazer o estaqueamento e que ela aguente a força, né, que o vento faz para empurrar a copa da árvore. Então ela tem que ser firme o suficiente para conseguir aguentar isso sem quebrar junto com o tronco, que aí não faria sentido nenhum, né? Então você pode conseguir esse tipo de ripa, como eu já disse no vídeo anterior, em madeireiras, né? Geralmente sobra muita madeira, né? E de pedaços que eles vão arrancando ali das tábuas que eles vão usar, e você pode pedir, então, isso com muita facilidade. Ou mesmo um cabo de vassoura também serve, que sobrou, né? Uma vassoura que quebrou, você guarda o cabo, você pode usar esse cabo, ou qualquer outro pedaço de madeira, mesmo um galho de árvore que foi podado, né? Que tenha um comprimento legal, que seja mais ou menos reto, não precisa ser retinho, tá? Isso é só uma praticidade, né, da estaca ser reta, mas não precisa ser reta como essa daqui, né? E pelo menos da altura da muda, né? Para quando ela for crescendo, você não precisar ficar trocando essa estaca com frequência, né? Uma outra coisa que a gente tem que ter, né, é um pedaço de barbante. Aqui, na verdade, é um pedaço de fio, que eu não encontrei um pedaço de barbante para mostrar para vocês, porém eu indico usar o barbante, primeiro porque ele é natural, né, um produto que vai se degradar com o tempo e não vai poluir o meio ambiente. E você pegando um barbante grosso, né, é suficiente para ele durar 1 ano e meio, 2 até. E aí você amarra novamente e troca o barbante e ele se desfez, aí não poluiu o meio ambiente, né? Porém aqui infelizmente eu vou ter que usar para demonstrar um pedaço de plástico, mas é só no aspecto de demonstração mesmo. E é óbvio, para colocar a estaca no lugar, né, uma linda marreta, uma das ferramentas mais usadas de todos os tempos, né? Então uma marretinha, um martelo também para você fazer a fixação da estaca. Bom, como você pode ver, eu coloquei a estaca mais ou menos 1 palmo, né, do tronco dela, que é para preservar aquele espaço, né, onde fica o torrão dela, que é o local onde as raízes estão, né? Então, para você não cortar nenhuma raiz, você escolhe sempre a lateral do torrão, né, o limite, para você colocar a estaca. E aí, basta bater com a marreta, né, pregar ela bem firme no chão, aí tá pronto, não precisa nada mais que isso.
Bom, depois que a gente pregou a estaca, é hora da amarração, né? E aí a dica que eu dou, que é o mais importante quando a gente faz a amarração de uma muda, é o primeiro, a muda não pode ter galhos laterais, né? Aqui você vê que o tronco está liso até esse ponto e daqui para cima tem alguns galhinhos, né? A gente deve evitar amarrar no meio desses galhos. Por quê? Você pensa o seguinte, quando você faz a amarração no meio dos galhos e a árvore for crescendo, automaticamente o barbante vai subir junto com o tronco e vai esticar e duas coisas podem acontecer. Ou a árvore vai puxar essa estaca e vai arrancar a estaca do lugar, né? Ou, que é pior ainda, a estaca vai forçar tanto a muda que pode entortar ela no crescimento, né? E isso acontece, eu já cheguei a encontrar mudas que foram amarradas dessa forma e a árvore, o tronco, né, estava totalmente torto, já a muda tinha crescido aí estrangulada pela estaca e que não é o objetivo, né? Na verdade, o que a gente quer com a estaca é proteger a árvore e fazer com que ela fique mais firme no solo e não atrapalhar o crescimento dela. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o barbante e a dica é amarre, né? Escolha aqui a parte mais próxima do limite onde tem o último galhinho da muda. Então você, mais ou menos aqui, né? Você dá uma olhada e aí você vai fazer o nó, um nó cego, né? Que é simplesmente um nó duplo. Você dá uma laçada, passa novamente a laçada e amarra na estaca. Daí você vem, confirma com mais um nó para fazer fechar de uma vez esse nó. Então você pode notar que aqui, olha, o nó ficou bem firme e não vai se mover, né? Se você amarrar bem largo aqui, ele vai correr e aí muitas vezes eu também já encontrei casos que a pessoa amarrou muito largo aqui e muito largo no tronco, né? E aí passa um tempo, com o movimento, com o vento, né? Você encontra o barbante lá embaixo, lá na base do tronco, porque com a trepidação ele foi caindo, né? Então também perde a função completamente. E já se você der esse nó cego aqui, você faz com que o barbante fique sempre na posição mínima ali que você quer, e aí no segundo momento é que você vai chegar até a árvore para fazer a amarração, né? Daí a gente vai fazer da mesma forma, né? No tronco a gente vai dar um nó, encosta no tronco bem tranquilamente, sem apertar, e dá um outro nó, tá? Então você vai fazer, você pode até, se quiser, dar um terceiro nó para confirmar aqui que o laço que você está dando vai ficar travado ali na posição, né? E por que a gente dá esse nó e não faz o enrolamento aqui do barbante no tronco da árvore? Por dois motivos, né? A árvore, quando cresce, ela não só sobe, né, como ela fica mais larga. Então, se você dá um nó que envolve o tronco da árvore, com o tempo ela vai crescendo e esse barbante vai acabar estrangulando o tronco da árvore, fazendo com que muitas vezes ela até perca a alimentação dela, porque o alimento que sobe pela lateral até as folhas, né, a lateral do tronco, acaba sendo estrangulado de tal forma que a árvore fica sem o fluxo e para de crescer, né? E fazendo dessa forma ela está livre aqui, se vocês verem, eu posso até dar um balanço na árvore, o barbante dá uma descidinha e não impede com que ela se movimente, né? E, por outro lado, vai manter ela com um apoio aqui, se tiver algum vento muito forte, ou se alguém passar e quiser puxar a muda para quebrar, né, também vai funcionar para isso. E quando ela crescer, como está aberto aqui, né, o movimento do tronco ali vai conseguir fazer com que ela cresça mesmo estando suportada pelo barbante. Então, dessa forma a gente mantém a árvore com esse suporte, porém não interfere, né, de uma forma negativa. E aí aqui ou você pode deixar assim, né, como vai ser um barbante, ou você vai cortar, tá, o excesso e tá tudo bem. Você pode fazer uma amarração, tá? Se a árvore foi muito comprida, você faz uma amarração no meio do caminho ali e a outra no ponto que é próximo ao último galinho, né? Tá aí então a nossa muda de cerejeira devidamente estaqueada, amarrada com o barbante ali. Vou aproximar um pouco para você conseguir enxergar o que a gente fez ali. Então, um nó cego aqui na estaca, um nó cego do lado do tronco, porém a parte central livre para a muda crescer aí sem ser impedida. E por último, gostaria de tratar então da poda, né, das árvores. Como a gente deve fazer a poda de uma árvore que já tem aí um ano e pouco, né, que a gente plantou,
e ela tá com os galhos assim, como dessa cerejeira aqui, né? Cada um para um lado e tal, você quase que não identifica qual que é o ramo principal, né? E se você quiser, no caso, fazer com que a árvore cresça, né, com uma copa alta, aqui você pode ver que ela está aí com uns 50 centímetros, né, até ali onde começa a ramificação, e a copa seria já isso aqui, olha, essa distância, né, onde está a minha mão. Então, claro que você não vai querer uma árvore tão baixa assim. Então, conforme ela for crescendo, né, você vai podando esses galhos laterais para que a copa vá subindo e aí você consiga ter uma sombra, né, onde você pode ficar embaixo dela. Porém, é interessante a gente fazer a poda desses galhos laterais no fim da primavera, início do verão, tá? Porque é quando as chuvas, né, começam a retornar e essa poda não vai fazer com que a árvore sofra tanto. Ela vai ter já logo uma incidência de chuvas que vai fazer com que ela cresça e se recupere dessa poda que a gente fizer nos galhos laterais, tá? E a forma simples, né, e correta de se fazer a poda é o seguinte. Aqui você pode observar que a gente tem o tronco da árvore, né, crescendo, e aí aqui nessa ponta ela se ramificou em vários galhos, né? E aí você pode se perguntar, poxa, mas qual que eu vou cortar, qual que eu vou deixar, né? Qual que é a ponta da árvore, e qual que é um galho lateral, qual que é um ramo lateral? Isso é fácil de reconhecer na muda, porque é o seguinte, você vem seguindo o tronco dela, né, desde a base, e aí você vê a partir de onde ramificou aqui, qual que é o galho mais grosso, tá? No caso, a gente pode ver aqui que o galho mais grosso vai ser esse aqui, né? Essa é a ponta, né, da árvore. Então a gente pode tranquilamente eliminar esses galhos laterais aqui, deixando a ponta e os ramos de cima, né? A gente não mexe nos ramos de cima, fazendo com que a árvore vá subindo, porque se a gente eliminar aqui esses galhos laterais deixando a ponta, a partir daqui é que vai ser a copa, a nova copa da árvore. Isso vai fazer o quê? Vai dar força, tá, para o crescimento da árvore, porque todos esses ramos laterais estão competindo o crescimento com o ramo principal aqui. Então estão roubando, né, o alimento que seria enviado para o ramo principal para fazer a copa crescer, e aí você eliminando eles, você vai dar mais força para a copa, para a árvore subir mais rápido, né, e crescer com mais vitalidade. Aqui na França eu não tenho uma tesoura de poda, porque eu não utilizo, né, mas eu vou deixar aqui do lado a imagem dessa tesoura e é o que eu recomendo você comprar. E para fazer a poda desses galhos, a única coisa que você tem que respeitar é o seguinte, você vem no galho que você vai cortar aqui e mede 2 dedos após o tronco, tá? Então ele vai ficar sempre com essa pontinha aqui aparecendo. Por quê? Se você cortar muito rente aqui, né, próximo ao tronco, pode acontecer de pegar alguma bactéria que vai entrar no tronco principal e isso pode ser que mate a árvore, tá? Então, quando a gente faz a poda, a gente deve respeitar esses 2 dedos de distância, né? Faz o corte aqui com a tesoura de poda, se possível mantendo um ângulo não reto, né? Um ângulo que não acumule água, e isso em volta do ramo principal inteirinho. O importante então é respeitar a época do ano, né? No fim da primavera até o início do verão, e manter os 2 dedos ali de distância do tronco principal. Bom, então esse foi o primeiro vídeo, né, da parte prática de como se plantar uma árvore, como a gente deve plantar a árvore e também fazer a amarração e a poda dela. Qualquer dúvida que você tiver, né, desses procedimentos que a gente fez, que são bem simples, pode deixar no comentário desse vídeo que eu vou fazer questão de responder a você. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.